E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e estamos aqui novamente na nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de gênero. Vocês sabem que o gênero na língua portuguesa, ele tem aí várias questões de tipos de textos diferentes. Nós temos falado da questão do conto, da questão do relato, da propaganda, e hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre esse gênero que se chama a autoficção. O que seria aí essa questão da autoficção? Nós falamos aí já há algum tempo sobre essa questão da autobiografia, da própria biografia, né? Então, nesse caso aí, você tem várias transformações de um outro gênero. O que a professora coloca aqui é que na biografia, só para nós entendermos o que seria essa autoficção, na biografia nós temos aí exatamente palavras que são aí compostas, né? Nós estávamos falando aí dessa questão da derivação e aqui nós temos então essa questão de palavras que foram compostas ali. Bio quer dizer vida e grafia é o estudo, quer dizer, é alguém que escreve, né? Grafia escrita, né? Alguém que escreve sobre a vida de alguém, tá? Então, um autor que vai, de repente, escolher uma celebridade por alguma razão e ela vai escrever sobre a vida dessa pessoa. Ou então, nós temos a autobiografia. Essa palavra auto aí, ela quer dizer quando eu escrevo sobre a minha própria vida. Então, é o escritor falando dele mesmo, tá? Então, por isso que ele tem essa questão. Aqui a professora colocou, então, quais são as características desse tipo de texto, para que nós entendamos o que seria essa autoficção. Então, eu tenho aqui, o próprio autor narra a sua história, né? Então, nesse caso aqui, a autobiografia é que é isso daqui. Então, o autor é aquele que vai contar a sua experiência de vida e vai relatar isso contando sempre em primeira pessoa. O que seria a primeira pessoa? Primeira pessoa é o eu, ali falando todos os verbos, todos os advérbios, tudo que se relaciona a essa contação, a essa narrativa, ela vai estar em primeira pessoa. Os verbos, por ser uma biografia, algo que um relato, né? Tudo aquilo que é relato, ele tem a ver com esse verbo aí no passado. Então é exatamente isso que nós identificaremos aí em textos que têm esse sentido biográfico. E, logicamente, por ser contar uma história, relatar fatos, então ele tem o sentido de ser narrativo. Nada impede de que ele use também o sentido descritivo aí para fazer, para dar assim detalhes de um lugar, detalhes de uma situação, detalhe de um tempo, né? Então nesse caso aí o autor utiliza esses recursos. Já nesse segundo aspecto que a professora colocou, você tem a questão então de ser o autor narra cronologicamente a vida de alguém. Isso é a biografia, né? Porque você tem alguém falando sobre a vida de outro alguém. Ele usa, diferente da autobiografia, ele usa tudo, verbo, advérbio, relações de palavras, tudo de terceira pessoa. Claro, ele não está falando sobre ele mesmo, ele está falando de alguém. Lembra lá das pessoas do discurso? A pessoa do discurso, eu falo para alguém que é a segunda pessoa sobre alguém que é a terceira pessoa. Nesse caso da biografia, é o autor falando de uma terceira pessoa, o ele ou o ela. E aqui eu tenho o verbo também no passado, é um relato, então por isso que esses verbos aí, eles vão estar no texto dessa forma. E eu também tenho um texto narrativo, não impedindo de que esse texto também seja descritivo. A narração, ela é utilizada para dar essa sequência e lógica de uma narração, dos elementos narrativos, né? Aqui a professora colocou, então, uma autobiografia. Nós falamos então que a autobiografia é quando o autor escreve sobre ele mesmo. Vocês já devem ter ouvido falar
ou visto, né, esse ator que é o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos, ele escreveu, então, uma autobiografia, ele escreveu sobre ele mesmo, ele fez relatos da sua vida até o momento atual. Uma história bem interessante, né, de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele teve que enfrentar, daquilo que ele enfrenta ainda. Ele fala muito sobre a questão do preconceito nesse livro, inclusive o nome, né, o título do livro é Na Minha Pele. Bem interessante. Quem gosta de ler biografia, mesmo para quem não é muito acostumado, vai gostar, porque esse relato que ele faz é um relato que chama a atenção. Aqui a professora colocou só um pedacinho para que você pudesse ter uma ideia de como é esse texto. Levávamos uma vida simples. Olha o levávamos. Levávamos está na primeira pessoa do plural, ou seja, ele está contando da sua casa, da sua família. Ele se inclui ali, né, nesse relato. Então, por isso que o verbo é na primeira pessoa do plural. Tem a questão da narratividade. Vamos ver os verbos se estão no passado? Levávamos naquela época, olha os advérbios aí, né? É de transportando para o passado. Eu morava com meus 5 primos. Então, todos os verbos aí estarão primordialmente no passado, no pretérito, no caso, aqui no pretérito imperfeito. Já o texto, que é uma biografia, né? Você tem então, na biografia, não, desculpa, da Malala é uma autobiografia. Aqui nesse caso, ela fala também da mesma forma como lá o Lázaro Ramos, que ela fala assim, no dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena de minha mãe. Veja que ali ela começa contando já no primeiro capítulo do livro, para que o leitor identifique o que ele vai encontrar aí nessa história. História interessantíssima também, se você quiser ler uma boa biografia, uma história que emociona, que você conhece uma outra cultura, uma outra realidade, que nós nem imaginamos como é viver da forma como a Malala viveu. Se você quiser, você pode ler esse livro, né? Tem outro livro dela também que fala sobre outras meninas que vivem e viveram na mesma situação que ela. Então, esse tipo de relato, ele nos faz conhecer histórias reais de pessoas que sofreram, que passaram, que enfrentaram e, no caso, elas tiveram aí, logicamente, a vitória sobre esses problemas. Agora sim, agora a professora colocou aqui uma biografia, uma das melhores biografias que a professora já leu, né, que fala muito de uma pessoa que era muito conhecida, né, que é um nome que praticamente todo mundo já ouviu falar, que é o Steve Jobs, né? Ele era uma pessoa aí que tinha uma notoriedade. Então, nesse caso, o autor, né, o Walter, ele fez então essa biografia. Esse autor, ele vai escrever sobre o Steve Jobs, ele vai falar ali sobre vários momentos da vida dele, desde a infância, das dificuldades que ele teve, né? Ele foi adotado e aí depois o que ele passou, né, tanto no período escolar, depois no período da adolescência, na juventude, tá? E para chegar ao homem que ele foi, né? Então, nesse caso aqui, bem interessante. Se você quiser escolher aí uma biografia, começa aí pela biografia do Steve Jobs. E agora você viu aqui, ó, quando deu baixa da guarda costeira após a Segunda Guerra Mundial, Paul Jobs, que era o pai dele, fez uma aposta com seus colegas de tripulação. Eles haviam chegado a São Francisco, diferente lá da Malala, que a gente tem esse relato do Lázaro também, que a gente tem esse relato na primeira pessoa, aqui você tem o quê? Você tem o relato em terceira pessoa. Então isso é a biografia, diferente lá da autobiografia. O restante, eles têm tudo em comum, que é a questão da narratividade, os verbos, né, vão estar no passado, porque estão relatando algo que aconteceu, tá? Então, o restante das características, eles se identificam, somente a primeira pessoa é que não. E aí nós temos a questão da autoficção. A autoficção, ela mistura esses dois, né? Essas duas características, porque você tem aí tanto sentido
alguém falando sobre a sua vida ou a vida de alguém e aí misturando a realidade com a fantasia. Então, ficção é aquilo que é imaginário, né? Que tem um elemento fantástico, tá? Então, nós temos aí como gênero textual trazido no material, né? Que é exatamente esse contar a sua própria história e aí você pode misturar esses elementos aí que são ficcionais, né? Nós já assistimos alguns filmes que são de ficção e aí aqui você tem, então, esse texto que mistura aí essa fantasia. E aí no teu material você tem exatamente esse texto que em vários momentos você percebe ali que tem tanto uma questão muito real, muito próximo da nossa realidade, né? Você se identifica nesse relato, mas em outros momentos também você percebe que tem uma questão aí, né, que é um sonho dele e que seria a parte ficcional no caso. Então, que quando ele coloca uma noite eu tive um sonho maravilhoso, você já sabe aí que ele está fazendo, por ser autoficção, está falando sobre a sua própria história. Então, nesse caso, assim como lá na autobiografia, o verbo ele é usado para a primeira pessoa, porque é ele mesmo contando essa história. Agora, como ele está falando desse sonho, aí você percebe, sonho é algo fantástico, algo imaginário, né? Que nós não damos conta aí da questão da realidade. Então, por isso que essa ficção aqui, esses textos, eles são colocados desta maneira, né? Se nós formos olhar todos os elementos narrativos, a questão, né, dele colocar ali o sonho que ele teve e daí ele vai querendo entender, né, o que era sonho, o que era fantasia. Depois leia esse texto para você entender o que ele fala lá. No finalzinho, ele coloca assim: acabei me convencendo de que para sair voando eu teria de já estar no ar. Esse era o sonho dele. Quem nunca sonhou com estar voando, né? Todos nós em algum momento já sonhamos ou que estávamos voando, de repente caímos ou continuamos voando, e ele coloca essa experiência. Quando você lê, você tem essa identidade com o texto. Isso é um texto de autoficção, que ele não fica só na questão do imaginativo, ele traz também para a questão da verossimilhança, da verdade, você consegue se perceber ali também. Então é isso, pessoal. Como sendo um gênero de autoficção, você teve aí essa questão mesmo de ser um gênero produzido pelo autor, né, contando sobre a própria vida, mas misturando esses elementos fantásticos que são os elementos ficcionais aí. Eu espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula. Tchau!